Olá, meus irmãos, que a graça, a misericórdia e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro do nosso canal Revelaxion, que é o canal do Ministério Arautos da Profecia. Meus irmãos, estamos aqui hoje dentro do canal para estar dando continuidade à nossa série de vídeos sobre Apocalipse capítulo 17. Então hoje já vamos para a terceira parte. Vamos continuar ainda dentro desse contexto sobre quem é quem. No vídeo passado, falamos sobre o nascimento da Ordem dos Jesuítas, que foi fundada ali em 1534 e foi confirmada no ano de 1540. Então, meus irmãos, a partir do vídeo de hoje, nós já vamos entrar aqui dentro dos versículos de Apocalipse, capítulo de número 17. Mas antes da gente ir para o conteúdo do canal, se você está caindo aqui de paraquedas neste vídeo, se você ainda não foi inscrito aqui dentro do canal Revelaxion, é muito importante que você se inscreva e ative também o sininho das notificações, para que você não perda nenhum conteúdo de valor que nós lançarmos aqui dentro no canal do canal Revelaxion. Então, deixado este recado aí para você, vamos começar aqui mais um estudo da Palavra de Deus aqui dentro do nosso canal. Como vocês estão vendo, já estamos aqui com o slide aberto e o versículo 1 do capítulo 17 do Apocalipse. Então acompanhe comigo aqui na tela, ou você pode acompanhar também através da sua própria Bíblia aí na sua casa. Mas aqui diz o seguinte, nesta versão: "E levou-me em espírito a um deserto." João foi levado em espírito para o deserto. "E vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres." Interessante, está escrito em Apocalipse 17:3. Na verdade, veja, meus irmãos, perceba aqui algumas coisas muito importantes. João foi levado em espírito para um deserto e ele viu uma mulher neste deserto, e ele também viu que esta mulher estava cavalgando, estava montada sobre uma besta de cor de escarlata, era toda vermelha e ela tinha nomes de blasfêmia, ela estava repleta de nomes de blasfêmia, e ela também tinha o quê? Ela tinha 7 cabeças e 10 chifres. É interessante que quando nós vamos para Apocalipse, capítulo 13, verso 1, nós sabemos que a igreja de Roma, ela é representada pela besta que subiu do mar. E ela também tem 7 cabeças e 10 chifres e um nome de blasfêmia. E você tem lá em Apocalipse, capítulo 12, verso 3 e verso 9, lá fala do grande dragão vermelho, que de acordo com o versículo 9 do capítulo 12, é o próprio Satanás. E este poder, que é o dragão, ele também possui 7 cabeças e 10 chifres. Então veja, a profecia bíblica, ela estabelece, meus irmãos, uma relação íntima, um elo inseparável, indissolúvel entre Satanás e o papado, e diz claramente que o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Você pode encontrar essa informação em Apocalipse 13:2. Nenhum poder terreno poderia ter tão grande influência se não fosse de origem sobrenatural. Então, quem está por detrás do Vaticano é o próprio dragão, meus irmãos. A antiga serpente chamada Diabo e Satanás. Vamos agora aqui começar o quem é quem. Em Apocalipse 13, 1 e 2, aqui dito, é o dragão que dá o poder e o trono ao papado, antes da ferida mortal do ano ali mencionada, a ferida mortal em 1798, exatamente no dia 11 de fevereiro de 1798, onde tivemos ali, um momento em que aconteceu ali o clímax da Revolução Francesa. E o Papa Pio VI foi preso por ordem de Napoleão Bonaparte. E aqui diz que em Apocalipse 17, verso 3, é o dragão que transporta, conduz e guia o papado, cuja ferida começou a ser curada a partir de que ano? A partir do ano de 1929, com a assinatura do Tratado de Latrão. Vamos continuar. Aqueles que se ajoelham e adoram o Papa estão adorando o próprio Satanás.
Olha o que diz aqui no versículo, meus irmãos, 4. E adoraram o dragão. Lembre-se, o dragão é a antiga serpente chamado Diabo e Satanás. Então você poderia traduzir literalmente. E adoraram a Satanás que deu a besta. Quem é a besta? O Vaticano, o poder papal. E adoraram a Satanás que deu ao Vaticano, que deu ao papado, o seu poder. E adoraram o papado, a besta, dizendo: quem é semelhante a este papado, a este Vaticano? Quem poderá batalhar contra ele ou contra ela? Porque aqui a palavra que se usa para o papado é a besta. E esta é a besta que emerge do mar. O dragão, ele é a própria besta que emerge do abismo. Já os Estados Unidos da América do Norte, ou o protestantismo apostatado, ou o próprio falso profeta, como assim é denominado em Apocalipse capítulo 16, verso 13, ele é a besta que emerge da terra. Então você vai perceber que dentro do Apocalipse você tem três bestas. A besta que emerge do abismo, que é o dragão, a antiga serpente chamado Diabo e Satanás, a besta que emerge do mar, que é o próprio papado, e a besta que emerge da terra, que é os Estados Unidos da América do Norte, e para ser mais preciso, nós conhecemos ou identificamos como sendo o próprio protestantismo apostatado. Mas vamos estar dando aqui continuidade. O Apocalipse fala de três bestas, é exatamente o que eu acabei de mencionar. Mas vamos ler aqui dentro do slide. A primeira é Satanás, aquela que subiu do abismo. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra. Apocalipse capítulo 11, verso 7. Essa besta é o dragão vermelho, de Apocalipse 12, 3, que é quem, meus irmãos? O próprio Satanás. Porque a Bíblia diz que ela subiu do abismo. Satanás está ligado, meus irmãos, ao abismo, desde que foi expulso do céu. Veja o que está escrito em Apocalipse 14, 12. Como caíste do céu, como caíste do céu. E ainda diz mais: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Ora, estrelas são os anjos, acima dos anjos de Deus. Ele ainda diz mais a profecia, né? E serei semelhante ao Altíssimo. Satanás queria se fazer igual a Deus. Então, para tudo aquilo que Deus tem, Satanás ele tem uma contrafação. E aqui ainda diz o destino final de Satanás. Contudo, serás levado ao inferno, ou seja, à sepultura, ao mais profundo do abismo. Isaías capítulo 14, verso 13 a 15. Ou melhor, vamos colocar a partir do verso 12 até o versículo 15. Vamos continuar. Em Apocalipse 12, 9, é dito que Satanás foi expulso do céu e lançado para a terra, quando ainda estava no estado caótico de total abismo, conforme a descrição de Gênesis, capítulo 1, verso 2, que diz: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E aí tem um texto que continua, né? E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Olha o que diz mais. Apocalipse 9:11. Uma vez mais em Apocalipse 9:11, Satanás é identificado como sendo o quê, meus irmãos? O anjo do abismo. Neste texto, ele recebe também o nome de Apolion, que significa literalmente aquele que traz a desolação, o destruidor, o assolador. E isso é interessante, meus irmãos, porque é exatamente a partir da quinta trombeta que Satanás ele recebe a chave. E neste momento é o momento em que o próprio Satanás irá personificar a pessoa de Jesus. E estará na terra como sendo ali, meus irmãos, o líder maior do oitavo poder. Estará à frente, o poder sobrenatural estará visível diante de todos os habitantes da terra. E neste momento, meus irmãos, aqueles que não tiverem o selo do Deus vivo cravado em suas frontes serão perseguidos e mortos pelo poder de Satanás, pelos demônios. Vamos continuar. A primeira besta, aquela que subiu do abismo, é Satanás. E as outras duas são o que, meus irmãos? A que subiu do mar é Roma papal, conforme já expliquei, Apocalipse 13:1. E nós temos a que emerge da terra,
mencionado em Apocalipse 13:11, que é o próprio os Estados Unidos, ou seja, o protestantismo apostatado. As três estão o quê, meus irmãos? O dragão, a besta e o falso profeta estão intimamente relacionados, ligados um ao outro, e às vezes as duas primeiras, Satanás e Roma Papal, se mesclam tanto que fica difícil identificar de quem a profecia está falando. E sabe por que isso acontece? Veja que o dragão, meus irmãos, ele é uma contrafação, ele é uma paródia de Deus o Pai. Já a besta que emerge do mar, que é exatamente o papado, é uma contrafação, é uma paródia de Jesus, o Filho. E a besta que emerge da terra, que é o protestantismo apostatado, é uma paródia, é uma contrafação da terceira pessoa da divindade, que é o próprio Santo Espírito. Lembre-se que para tudo aquilo que Deus tem, Satanás tem uma contrafação, porque ele queria se fazer semelhante ao Altíssimo. Como nós vimos em Isaías capítulo 14, verso 12 a 15. Então, para tudo aquilo que Deus tem, Satanás tem uma contrafação. Se nós temos os três poderes do céu, Satanás ele também se formaria em três poderes da terra para governar o mundo inteiro, porque ele é uma contrafação dos três poderes maiores que estão no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E veja que aqui está sendo mostrado que Satanás e o papado tem hora que eles se mesclam, ao ponto de acabar complicando para saber quem é quem na profecia. Por isso que o termo aqui do slide é quem é quem. Será que a profecia tem hora que está falando do papado, ela está falando do dragão? Isso também acontece no próprio trio celestial. Jesus fala, eu e meu Pai, nós somos um. A mesma coisa, Satanás é uma contrafação. É a mesma coisa, meus amigos. Satanás e Roma Papal é como se fosse um só. Então vamos continuar. A mulher de Apocalipse, capítulo 17, e a besta que subiu do mar, de Apocalipse 13:1, representam quem? Representam a igreja de Roma, meus irmãos. Não esqueça disso. A prostituta de Apocalipse 17 é a mesmo ou o mesmo poder de Apocalipse 13:1. É a besta que emerge do mar. É a prostituta, Roma Papal, Vaticano. Em Apocalipse 17, a besta de 7 cabeças é a mais semelhante ao dragão de 7 cabeças de Apocalipse 12. Os dois são o que, meus irmãos? São vermelhos. Interessante que muitos tentam identificar de primeira mão, dizendo que a mulher está montada sobre os Estados Unidos da América do Norte. Só que isso é impossível, meus irmãos. Por que impossível? Porque os Estados Unidos da América do Norte, ou o falso profeta, ou o protestantismo apostatado, é a besta que emerge da terra. E esta besta que emerge da terra, de acordo com Apocalipse 13:11, ela tem apenas uma única cabeça e 2 chifres. Mas a mulher, ela está sentada sobre uma besta toda vermelha, com 7 cabeças e 10 chifres. Logo, ela não está sentada sobre a besta que emerge da terra. Isso já fica provado que não é. Ela está sentada exatamente sobre o dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, a mesma besta que aparece ali em Apocalipse 12:3. E o versículo 9, que é o próprio Satanás, meus amigos. Disso nós não podemos ter dúvida. A prostituta, que é o papado, a besta que emerge do mar, sendo apoiada pela besta que emerge do abismo. A besta que emerge do abismo carregando a besta que emerge do mar. Uma besta carregando outra besta. Que isso fique muito claro para nós. Então veja, os dois são vermelhos. Em sua aplicação primária, o dragão vermelho é identificado como sendo o quê? Satanás. Esta é a aplicação primária, conforme o versículo 9 de Apocalipse, capítulo 12. Conforme também você vê na lição da Escola Sabatina de 1989, de Karl Kaufmann. Você tem aí na página 141, na lição do 3º trimestre. A mulher e a besta escarlata ou vermelha que a carrega são idênticas no caráter, nas cores, nas 7 cabeças, e ambas possuem nomes de blasfêmia que identificam ou indicam claramente a arrogância, o orgulho de se fazer igual, a arrogância de agirem como Deus, querer tomar o lugar de Deus.
conforme Apocalipse 17:3 e Apocalipse 13:1. Vamos continuar. Enquanto o papado estiver no pleno exercício do poder, será simplesmente um instrumento sérvil nas mãos do próprio dragão, meus irmãos. Mas quando o papado vier a cair, conforme a profecia sugere em Apocalipse 17:16, porque esta é uma possível interpretação, que aí um cai e o dragão assume. Como você também está vendo aí Apocalipse 18:8, você pode confirmar isto, e Apocalipse 16:10. A besta do abismo surgirá alegando seu próprio Cristo. E lembre-se que isto vai acontecer no momento do toque da quinta trombeta, que é o momento em que o dragão vai receber a autoridade, a chave do poço do abismo. É naquele momento que começa, meus irmãos, Satanás irá se personificar na pessoa do próprio Cristo. Por ocasião da volta de Jesus, Satanás estará em pleno poder na terra, fazendo o que, meus irmãos? Sinais e prodígios, aparições miraculosas em vários lugares, a fim de quê? A fim de que todos creiam ser ele o Cristo. E neste momento ele vai dizer o que, meus irmãos? Para os habitantes da terra. Ele vai dizer que tirou o contínuo e no lugar do contínuo ele colocou a abominação desoladora. Ele vai dizer que o sábado foi mudado para o domingo, meus irmãos. É isto que Satanás ele vai pregar. Ou melhor, já está pregando. Mas isto vai ficar muito mais forte, esta evidência, quando todos virem de forma sobrenatural o próprio falso Cristo andando sobre a terra. Imagine, meus irmãos, este será o último ato do drama, do grande conflito. É algo realmente assustador. Apocalipse 17:3 diz, neste texto é dito que a besta de cor escarlata estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. O texto correlato de Apocalipse 13:1 especifica que as blasfêmias estão escritas onde? Nas 7 cabeças e não nos 10 chifres. Veja lá, olha o que está escrito. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. E aqui que está uma grande diferença. Por quê? Porque a besta que carrega a prostituta de Apocalipse capítulo 17, ela está repleta de nomes de blasfêmia sobre todo o seu corpo. Mas quando vai falar da besta que emerge do mar, aí você percebe que os nomes de blasfêmia está apenas nas cabeças deste poder. Não está ali repleta a besta de nomes de blasfêmia. Então você veja a diferença. Não são as mesmas bestas. Porque, lembre-se, Apocalipse 13:1 está falando do papado. Mas a besta que carrega a prostituta em Apocalipse 17 não é o papado, meus amigos. É o próprio dragão. Porque o papado, na verdade, é a prostituta que está sendo carregada pelo dragão. Está sendo apoiada pelo poder sobrenatural. E veja mais, esta besta, que é a igreja de Roma, também blasfemaria com a sua boca, e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia, e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome, e também, é claro, do seu tabernáculo. E nós sabemos aqui, meus irmãos, qual é o nome de Deus que está sendo blasfemado aqui? O nome de Deus é o próprio contínuo, meus irmãos. Em Daniel é chamado de o contínuo que foi tirado. E no seu lugar é posta a abominação desoladora. O contínuo, ou o nome de Deus, é a própria lei de Deus, os 10 mandamentos. E você pode ter esta informação em Salmos, capítulo 119, verso 55. O nome de Deus é o seu próprio caráter, que é manifestado na sua própria lei, ao qual ele escreveu com seu próprio dedo, conforme Êxodo capítulo 31, versículo 18. E para ser mais preciso, dos 10 mandamentos, o selo do Deus vivo é o santo sábado de Deus, que estará cravado na fronte daqueles que vão refletir o caráter do Senhor, guardando os seus mandamentos e tendo a verdadeira fé em Cristo Jesus, a justificação pela fé. E vamos continuar aqui, meus irmãos. No Novo Testamento, o termo blasfêmia, como você já sabe, se refere ao quê? À pretensão de ser Deus, exercendo prerrogativas divinas. Numa ocasião, Jesus foi acusado de blasfemar e quase foi o quê, meus irmãos? Apedrejado.
não te apedrejamos. Veja o que o texto bíblico fala em João 10:33. Não te apedrejamos por alguma obra boa que tu faz, mas sim o quê? Pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. João 10:33. No julgamento antes da crucifixão, o sumo sacerdote reagiu de maneira espetacular entre a resposta de Cristo. Diga-nos, és tu o Cristo? És tu o Messias, o Filho de Deus? Olha o que Jesus respondeu. Disse-lhe Jesus, tu o disseste. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes, meus irmãos, dizendo, blasfemou. Para que precisamos ainda de mais testemunhas? Para que precisamos de provas? Veja, Jesus estava sendo acusado de blasfêmia porque Jesus estava se fazendo o que, meus irmãos? Igual a Deus. Então, toda vida que existe um poder neste mundo que assume prerrogativas divinas de se fazer igual a Deus, isto é caracterizado, este pecado é chamado de quê, meus irmãos? A Bíblia chama de blasfêmia ou palavras de arrogância. Isto também é sinônimo de blasfêmia na profecia, porque em Daniel não aparece ali a palavra blasfêmia, aparece a palavra arrogância, um poder arrogante que se levanta para atacar diretamente ao Deus do céu. Vamos continuar. Na besta que subiu do mar, que é a igreja prostituta, Apocalipse 13:1, os nomes de blasfêmia estão o quê? É aquilo que eu já mencionei para vocês. Lá em Apocalipse 17, toda a besta está repleta de nomes de blasfêmia. Mas em Apocalipse 13:1, os nomes de blasfêmia não estão no corpo da besta, mas estão nas próprias cabeças deste poder. E nós temos que se lembrar que cabeças na profecia representam o quê? Cabeça é sinônimo de liderança, centro de comando. Então, este centro de comando, estes reis, conforme Apocalipse 17 fala que as 7 cabeças são 7 reis, são 7 reis do quê? Da própria besta, que está vinculada a este poder. São 7 reis do papado, meus irmãos, porque a profecia é muito clara. E os nomes de blasfêmia estão sobre estes reis. Isto é que tem que ficar muito claro para nós. Agora veja, a besta do abismo, que é Satanás, conforme Apocalipse 17:3, aquela que carrega a mulher, que é a própria besta que emerge do mar, está repleta de nomes de blasfêmia. E por que esta diferença? Veja, meus amados, as 7 cabeças representam o quê? Os papas, os reis do papado. Nós não temos dúvida, meus irmãos, por quê? Apocalipse 13:1 diz, e vi emergir do mar das nações uma besta que tinha 7 cabeças. Ora, para identificar quem são as cabeças da besta, é só você fazer uma pergunta: quem é a besta? Porque muitos pegam as 7 cabeças dizendo que é o Egito, a Síria, a Medopérsia, a Grécia, né? Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma imperial. Mas veja, lá fala que a besta tinha 7 cabeças, e cabeças são os reis. Então, e vi emergir do mar um poder, um animal que tinha 7 reis. Ora, estes reis estão relacionados a esta besta. Então, quem é a besta? A besta é o papado. Então, logo, o versículo 1 ficaria muito fácil. É apenas substituir. E vi emergir das nações, de muitos povos, multidões, nações e línguas, porque é isto que significa o mar. Vi surgir um poder que é o Vaticano, o papado, ao qual tinha 7 reis. Então nós já sabemos que os 7 reis não poderia ser a Babilônia, a Medopérsia, a Grécia, não poderia, porque os 7 reis está ligado à besta. A besta tinha, o papado tinha 7 reis. Então isso é que tem que ficar muito claro para nós. Então as 7 cabeças representam os papas, que são de fato os cabeças da igreja. Os cabeças, os centros de comando, os líderes. É isto que significa cabeça. Por isso que o apóstolo Paulo diz que Cristo é o cabeça da igreja. Porque Cristo, meus irmãos, ele é o centro de comando, ele é o líder, ele é o nosso rei, ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Então veja que cabeça está ligado à liderança, aquele que está à frente do poder.
Então, quando a Bíblia fala e a besta tinha 7 cabeças, ela está falando de 7 reis que estavam ali ou que comandaria o Estado, o poder do Vaticano, o poder do papado. Porque Cristo é o cabeça da igreja, ele que controla, ele que está na liderança da igreja. Uma coisa interessante também, veja claramente, que em Daniel capítulo 2, quando vai falar do reino de Babilônia, o próprio Daniel se refere ao rei Nabucodonosor como sendo a cabeça do império. Por que o rei Nabucodonosor ele é a cabeça do império? Porque ele era o rei de Babilônia. Ele era o rei, o líder de Babilônia. Então, por isso que a profecia fala apontando diretamente para o rei Nabucodonosor. Tu, ó rei Nabucodonosor, tu és a cabeça de ouro, ou seja, tu és o líder, tu és o rei de Babilônia. E você vê também isto claramente quando vai falar do leopardo. O leopardo, o terceiro animal, lá em Daniel 7, com 4 cabeças. Veja claramente, o animal representava o reino da Grécia. E as 4 cabeças representam os 4 generais, que na verdade se tornaria a mesma coisa que 4 reis. Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Então isso tem que ficar muito claro para nós, meus amigos. Cabeça representa o líder daquela nação, o líder do império. Cristo é o cabeça da igreja. Jesus é o nosso rei, é o nosso Senhor. Então as 7 cabeças representam os papas, que são de fato as cabeças da igreja. Eles somente, e não os membros da igreja de Roma, se proclamam Deus na terra e dizem possuir infalibilidade e outras prerrogativas. É por isso que os nomes de blasfêmia não estão sobre toda a igreja ou todo o poder, não. Estão apenas sobre estes líderes, porque eles se colocam no lugar de Deus. Eles se dizem ser deuses na terra. Então veja claramente, mas a besta que subiu do abismo, meus irmãos, é o próprio Satanás. E esta aí, meus amados, está repleta de nomes de blasfêmia. Satanás, ele é o originador do pecado, aquele que queria tomar o trono de Deus, se fazer igual a Deus. Desde o princípio, meus irmãos, ele desejou ser Deus. E veja, Apocalipse 14, 12 a 15. Subirei acima das mais altas nuvens. Nuvens também é uma referência a anjos. E serei semelhante ao Altíssimo. Veja claramente. Por isso que em Apocalipse 17 até fala o mistério da grande Babilônia, porque está relacionado com o próprio dragão. O mistério da iniquidade, meus irmãos. Iniquidade. Veja mais. Apocalipse 13:3 diz: E vi uma das suas cabeças, uma das 7, como ferida de morte, um destes 7 reis. A maioria dos estudiosos entende que essa cabeça ferida é o papado. E mais diretamente quem? O próprio Papa Pio VI, meus irmãos, que foi deposto e preso pelo general Berthier em 1798. Em Daniel e Apocalipse não há nenhuma indicação de que as cabeças possam ser interpretadas como quê? Como reinos, impérios ou nações, porque não faria sentido você dizer, olha, eu vi emergido mal o papado, que tinha o Egito, a Síria, a Medopécia, a Grécia. Não faz sentido, meus irmãos, porque as cabeças representam os líderes daquela nação, daquele poder, representam os reis que estão à frente daquele império. Continuando, as 7 cabeças do capítulo 17 despertaram uma diversidade de interpretações, e todas elas merecem ser estudadas. Então, o que isso significa para nós? Meus irmãos, nós não temos a interpretação dos 7 reis como sendo 7 papas, como sendo uma doutrina. Jamais, nunca pensem nisso. Nós nunca descartamos uma possibilidade de uma outra interpretação. Sabe por quê? Porque todas elas têm os seus pontos positivos e têm os seus pontos negativos. Então veja, para que esta briga, meus irmãos, dos líderes adventistas, por que atacar a interpretação que nós cremos, onde os 7 reis como sendo 7 papas? Por que esta briga entre interpretações? Mas, na verdade, por que esta briga contra essa interpretação específica dos 7 reis como sendo 7 papas? Por que esta perseguição ao ministério arauto da profecia? Por que esta perseguição, em particular, à própria pessoa do pastor Samuel Ramos?
Por que atacar este homem de Deus, que tem pregado a verdade de Deus nos últimos dias? Por que perseguir o próprio Luiz Eduardo e Monportal, que também estão pregando essas verdades? Por que esta perseguição? Não faz sentido, meus irmãos. Então veja, as 7 cabeças do capítulo 17 despertaram uma diversidade de interpretações e todas elas merecem ser estudadas. Nós não estamos aqui para bater o martelo e dizer, olha, a nossa interpretação é a única e ela está correta. Jamais. Porque se nós dissermos que tivemos ou já temos toda a luz, nós somos um ministério de falsos profetas, meus irmãos. Nós não somos falsos profetas, nós não somos dissidentes, pelo contrário, nós reconhecemos os lados positivos e os lados negativos de cada interpretação. Mas quando nós lemos de forma natural o texto de Apocalipse 13:1, fica claro de que aquelas 7 cabeças é muito melhor ser entendida como sendo os 7 reis de Roma, os 7 reis que estão à frente do papado. São 7 papas, meus amigos. Esta é a interpretação natural do texto. E veja, meus irmãos, todas elas, olha o que o pastor Samuel Ramos colocou aqui. Todas estas interpretações merecem ser estudadas. Mas interessante, o pastor Samuel está sendo humilde. Mas veja, estes líderes podres da igreja adventista, Eleazar Dominis, Michelson Borges e muitos outros aí, Almin Rodor, todos estes homens atacam a pessoa do pastor Samuel, atacam a interpretação dos 7 papas, mas o próprio pastor Samuel, veja como é que ele trata as pessoas, meus irmãos, ele trata com amor, ele trata com carinho, ele não desmoraliza ninguém, diferente desses falsos profetas da igreja adventista do 7º dia, porque é isto que cada um deles são, falsos profetas, paus mandados dos jesuítas, deste falso sistema eclesiástico podre adventista do 7º dia. É isto que eles são, falsos profetas, meus irmãos. Desculpe estar aqui desabafando isso para vocês, mas é a pura verdade. E tem hora que eu não aguento, meus irmãos, tem hora que eu tenho que explodir também. Mas vamos lá, olha o que diz. O assunto voltará a ser estudado no comentário do verso 9. Vamos continuar. As pretensões históricas dos concílios da igreja ainda são consideradas oficiais. Veja aí, nós, os papas, ocupamos na terra o lugar do Deus onipotente. Isso está escrito aí por Leão XIII, né? Leão XIII, o 13º, em 20 de junho de 1984. Está escrito aí, eu vou tentar ler isso aqui, eu não sei ler inglês, mas é The Great Encyclical Letter of, alguma coisa aí, né? Pope Leo 13º. Certo, meus irmãos? Eu não sei ler inglês. Aí tem Nova York, 1903, página 304. Olha o que diz. O Papa é não só o representante, mas é o próprio Jesus Cristo oculto sob o véu da carne. E isto está escrito em Catholic National, julho de 1895, quando foi escrito. Veja mais. Olha o que os próprios documentos da Igreja Católica nos diz. O Papa é de tão grande dignidade e tão exaltado que ele não é um homem. Olha aí, mas Deus, veja aí, meus irmãos, olha que blasfêmia. Mas Deus e vigário de Deus, ou seja, o substituto de Cristo, ele é da mesma forma. Olha aí, a mesma forma, a mesma essência. O divino monarca e supremo imperador e rei dos reis. Veja que blasfêmia, meus irmãos. Por isso o Papa é coroado com uma tríplice coroa. Olha esta expressão, tríplice coroa, meus irmãos. Porque ele está se colocando no lugar do trio celestial, do Santo Pai, do Santo Filho e do Santo Espírito. E ele coloca a tríplice coroa sendo o rei do céu e da terra e das regiões inferiores. Seu poder está mesmo acima dos anjos, sendo mesmo maior do que eles. O Papa é como Deus na terra. Esta citação você pode encontrar aí, ó, no dicionário, né, Ferrari, dicionário eclesiástico tópico, Papa. Interessante, meus irmãos, são documentos. Veja mais, o Papa Nicolau I, que está aí a data, né, de 858 e a 867, ele declarou, nós quem? Os papas,
unicamente temos o poder de ligar e desligar, absolver Nero ou condená-lo. Então veja, meus irmãos, eles dizem que tem o poder na mão, as chaves da morte e da sepultura, assim como Jesus lá em Apocalipse capítulo 1, verso 17. Eles acham que tem o poder da vida e da morte. Eles controlam quem vive e quem morre. Veja esta blasfêmia, mais uma vez, se colocando no lugar de Deus. E aqui diz, e os cristãos não podem, sob penalidade de excomunhão, executar outro julgamento que não seja o nosso, o qual é o único infalível. Então eles estão dizendo, nós somos os verdadeiros deuses. Nós é que temos que julgar, nós é que temos o poder para decidir o destino eterno de vida ou morte de uma determinada pessoa ou um indivíduo. Isso está escrito aí por um homem chamado Dave Hunter, I Woman Rides the Beast, página 85. Veja, este mesmo Papa ordenou que um rei destruísse outro, dizendo, nós ordenamos que você, em nome da religião, invada seus estados, queime suas cidades e massacre seu povo. Novamente no mesmo livro, Dave Hunter, I Woman Rides the Beast, página 85. Olha aqui, meus irmãos, e a mulher, olha o verso 4, e a mulher estava vestida de púrpura e escarlata, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações, da imundícia da sua prostituição. Apocalipse 17:4. Veja o que Roy Anderson escreveu. Por ocasião do jubileu do Papa Leão XII, Leão XII, foi cunhada uma medalha, trazendo de um lado a esfinge do Papa e do outro um símbolo da Igreja Católica Apostólica Romana. Nesta medalha, vemos o que, meus irmãos? Vemos uma mulher sustentando em sua mão, segurando em sua mão esquerda uma cruz, na verdade seria essa aqui, né, a minha esquerda, uma cruz, e na direita um cálice, com esta legenda em torno, Sedete Super Universium, que significa o mundo todo é sua sede. E isto faz uma referência clara a Apocalipse 17:1. E viu-se uma grande prostituta sentada sobre muitas águas. E vi emergir do mar uma besta, ao qual tinha 7 cabeças e 10 chifres. É a mesma coisa, meus irmãos. Isso está escrito aí por Roy Alan Anderson, o Apocalipse Revelado, página 194. Vamos continuar. A cor escarlata da besta está ligada diretamente à prostituta, embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. A cor é bem apropriada para o caráter opressivo da besta em relação ao povo de Deus. Isto quem escreveu foi Ranko Stefanovic no livro Revelation of Jesus Christ, página 507. Dave Hunter afirma, estas eram as cores de Roma no tempo dos Césares, com as quais os soldados zombeteiramente vestiram Cristo como rei. Isso está escrito aí em Mateus 27:28, você pode ver também em João, capítulo 19, verso 2 e o verso 5. Cores estas que o Vaticano tomou para si. As cores da mulher são ainda as cores do clérigo católico. Está escrito também no mesmo livro, Dave Hunter, I Woman Rides the Beast, Rides the Beast, página 74. Veja, que contraste! Pois a noiva do Cordeiro estará vestida de quê? De linho fino, puro e resplandecente, que de acordo com a profecia representa a justiça dos santos. Que na verdade nós sabemos que a própria justiça de Cristo, o manto de justiça de Cristo cobrindo os filhos de Deus. Porque nenhum de nós somos realmente justos diante de Deus. Nós só poderemos se tornar justos diante do universo quando a graça de Jesus, ela cobre as nossas vidas e ela nos transforma. Aqui diz, a enciclopédia católica menciona que os bispos usam uma capa longa de lã púrpura, os cardeais usam uma capa de seda escarlata e o Papa uma capa de veludo vermelho. Olha que interessante. O cálice de ouro identifica a mulher com a Igreja Católica Romana, Católica Apostólica Romana. A enciclopédia católica fala do cálice. Este é
o mais importante dos vasos sagrados. Pode ser de ouro ou prata, e se for de prata, o interior precisa ser de ouro. Milhares de cálices de ouro maciço são guardados em igrejas ao redor do mundo. Mesmo a cruz, manchada de sangue de Cristo, foi transformada em ouro e salpicada de joias que refletem a grande riqueza de Roma. Ainda continuando, aqui diz: a maior parte da riqueza da igreja romana foi adquirida pela venda da salvação. Incontáveis bilhões de dólares têm sido pagos para a igreja por aqueles que pensam estar comprando o céu para si e para os seus amados, com a alegação de levantar fundos para a ereção da igreja de São Pedro, a Basílica de São Pedro, em Roma. Publicamente se oferecia o quê? A venda de indulgências, meus irmãos, por autorização do Papa. Todos os pecados que o comprador mais tarde quisesse cometer seriam perdoados. Mais uma vez, os papas se colocando no lugar de Deus, dizendo que tinham poder, a autoridade para perdoar pecados. A mesma ideia. Eles se dizem ter a chave da morte e da sepultura nas suas mãos, decidindo o destino eterno de vida, ou para a vida ou para a morte de qualquer indivíduo. Isto é blasfêmia, meus irmãos. E aqui diz: seriam perdoados ao que mesmo o arrependimento não seria nem necessário. As indulgências, que na verdade é a venda da salvação, garantidas por certificados de perdão, tinham poder para salvar não somente os vivos, mas também os mortos, que neste momento estavam pagando ali suas dívidas no falsificado, na doutrina da heresia do purgatório, que é uma doutrina completamente espírita, porque nós sabemos que os mortos não sabem coisa nenhuma. Quando uma pessoa morre, já era, meus amigos, ela deixa de existir, até chegar o momento em que Jesus irá despertá-la do sono novamente. Então, esta doutrina é o puro espiritismo. Veja mais. Lutero protestou contra a igreja de Roma e o Papa escrevendo: é horrível contemplar o homem que se intitula vigário de Cristo a ostentar uma magnificência que nenhum imperador pode igualar. É isso ser semelhante ao pobre Jesus? Eles dizem que o Papa é o Senhor do mundo, mas Cristo, cujo vigário ele se jacta ser Senhor, né? Se jacta ser, disse: meu reino não é deste mundo. Podem os domínios de um vigário estender-se além do seu superior? É uma pergunta, isso está escrito no livro O Grande Conflito, página 140. Olha o que diz mais. Viu-se alguma vez Cristo condenar homens à prisão ou a instrumento de tortura porque não lhe renderam homenagem como o Rei do Céu? Acaso foi sua voz ouvida a sentenciar à morte os que não aceitaram? A Igreja de Roma apresenta hoje ao mundo uma fronte o quê, meus irmãos? Serena. Lembre-se, até mesmo o atual sistema eclesiástico podre adventista, eles dizem que Roma mudou, que Roma agora é maravilhosa, que é o poder da paz, está promovendo a paz no mundo inteiro. Mas nós sabemos que Roma nunca muda. O mesmo papado que agiu na Idade Média, matando milhares de pessoas, é o mesmo papado que vai nos perseguir agora nos últimos dias. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E aqui continuando diz, meus irmãos, acaso foi sua voz ouvida a sentenciar à morte os que não aceitaram? A Igreja de Roma apresenta hoje o mundo que uma fronte serena, cobrindo de justificações o registro de suas horríveis crueldades. Vestiu-se com roupagens de aspecto cristão, um lobo vestido com peles de ovelha. E aqui diz mais, não mudou, porém todos os princípios formulados pelo papado em épocas passadas existem ainda hoje nos dias atuais. As doutrinas inventadas nas tenebrosas eras do passado ainda são mantidas, meus irmãos. Ninguém deve se iludir.
Isto está escrito no livro Grande Conflito, página 570 e 571. Vamos continuar. Aqui diz no versículo 5 e 6. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Então veja que aqui está falando do mistério da grande prostituta, a grande Babilônia, meus irmãos. Ora, quando fala aqui de mistério, nós temos que se lembrar que está falando do próprio dragão. Então aqui é uma referência clara também, meus irmãos, ao próprio mistério da iniquidade. O mistério que está ligado à pessoa de Satanás, à pessoa do dragão. O mistério da iniquidade que é muito bem mencionado em Ezequiel, capítulo 28, versículo 15. Um anjo que foi criado perfeito, mas que mais tarde, meus irmãos, nele se achou a iniquidade, a abominação desoladora. E veja mais, quando os cultos misteriosos da antiga Babilônia entraram na igreja, foram postos os fundamentos para o mistério ou ministério da iniquidade. Vendo, meus irmãos? Que tomou forma de religião logo depois do dilúvio. Lembremos-nos de Babel, Nimrod, o poderoso caçador, aquele que começou a atacar diretamente a Deus. Este Nimrod, meus irmãos, é uma contrafação clara, né? Do próprio Satanás, que na verdade é uma contrafação de Deus, tentando se colocar no lugar de Deus, querendo parecer o próprio Deus. E veja, Nimrod, ele fundou o reino de Babilônia, o centro de adoração a Satanás. Ali estava o centro de comando. Ele foi o primeiro a tentar a formação do quê? De uma nova ordem mundial, um governo mundial, com um único poder ali no comando, uma única religião, uma única economia. Isto é muito claro ali em Gênesis capítulo de número 11. E diz mais, meus irmãos, quando os medos e os persas derrotaram Babilônia em 538 ali antes de Cristo, os sacerdotes babilônios fugiram para Pérgamo, na Ásia Central, levando o paládio de Babilônia, uma pedra cúbica, promovendo ali os ritos de sua religião. Quando Pérgamo cedeu o reino aos romanos em 133 a.C., este culto foi o quê? Este centro de comando, centro do misticismo, centro do ocultismo de Babilônia, foi transferido para onde? Foi transferido para o poder de Roma, meus irmãos. Para Roma, que tem sido desde então a sede deste sistema religioso satânico. Porque, primeiro, foi para a Roma imperial e depois foi transferido para a Roma papal, meus queridos. E em Pérgamo, meus amados, o monarca reinante era o cabeça do sistema. Ele tinha muitos títulos, um dos quais era o quê? Pontífice Máximo. E aí você vai se lembrar que na cadeira, em cima na cadeira do Papa, tem um nome ali, ó, Pontífice Máximos. O título, as chaves e as vestimentas, tudo isso, meus irmãos, foi copiado, foi absorvido de Roma Imperial e depois passou para o poder papal. Pérgamo foi um elo entre a antiga Babilônia e Roma, meus irmãos, que é o quarto animal da profecia de Daniel, capítulo 7. Veja mais, Ellen White desvenda esse mistério. A meretriz de Apocalipse, capítulo 17, é a Igreja de Roma, herdeira dos mistérios de Babilônia. Lembre-se, mas tudo isso está ligado ao mistério original, que é o mistério da iniquidade, meus irmãos. Porque existem dois grandes mistérios na Bíblia, do plano da redenção e o próprio mistério da iniquidade. A mulher de Apocalipse, capítulo 17, é Babilônia, a grande cidade que domina ou que reina sobre os reis da terra, conforme Apocalipse 17, 4-6 e verso 18, que diz que esta prostituta é a grande cidade. O poder que por tantos séculos manteve despótico domínio sobre os monarcas da cristandade é o quê? É Roma. A cor púrpura e escarlata, o ouro, as pérolas e pedras preciosas
pintam ao vivo a magnificência e extraordinária pompa, ostentadas pela altiva ali o orgulho da Sé de Roma. De nenhuma outra potência se poderia declarar que está embriagada do sangue dos santos, a não ser o quê? A não ser desta. E é por isso, meus amigos, que aqui diz que muitas das igrejas protestantes estão seguindo o exemplo de Roma, na iníqua aliança com os reis da terra. Igrejas do Estado, mediante relações com os governos seculares, ou seja, o barro misturado com ferro, e outras denominações pela procura do favor do mundo. O termo Babilônia, que é o que? Confusão, pode ser apropriadamente aplicado o quê? A estas corporações. Na época que a serva do Senhor escreveu esta citação, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, como organização, ela ainda não era a Babilônia. Ela estava falando aqui, meus irmãos, dos protestantes daquela época. A organização adventista ainda não estava neste meio, mas hoje, infelizmente, o atual sistema eclesiástico podre adventista já faz parte também destas corporações, que ela está mencionando aqui dentro do espírito da profecia. Infelizmente, meus amigos, infelizmente. Vamos continuar aqui para a gente estar finalizando. As filhas dessa mãe, que é o papado, representam assim as diversas corporações religiosas, que constituem o quê? Protestantismo apostatado. Inclui hoje todas, meus irmãos. Hoje, essa citação hoje, ela vale para todas as instituições religiosas, inclusive a atual organização adventista. É isso que nós precisamos entender. Hoje já não é mais seguro você estar em nenhuma organização, porque todas elas hoje estão tomando do vinho da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, a grande meretriz, o papado. Então o conselho hoje do irmão Ramon para você é você atender o apelo que está em Apocalipse 18:4, que diz: sai dela, povo meu, para não serdes participantes dos seus flagelos. Este é o conselho do irmão Ramon para você hoje, que na verdade é um apelo do Espírito Santo de Deus, que foi deixado lá em Apocalipse 18:4. E veja mais, meus amigos, de onde veio o domingo para a maioria das denominações protestantes? Da apostasia papal. E de onde a apostasia papal recebeu o domingo? De Roma pagã, que na verdade já veio do quê? Do mitraísmo, religião romana que adorava o quê? O Deus Sol, no primeiro dia da semana. E interessante que tudo isso vai voltar nossa mente para onde? Para o Jardim do Éden. Porque foi lá no Jardim do Éden, foi no primeiro dia da semana que Adão e Eva comeram daquele fruto proibido. Foi naquele dia, meus irmãos, aquele dia foi o primeiro dia da semana. A partir do momento que Adão e Eva comeram, desobedeceram a Deus, comendo daquele fruto no primeiro dia da semana, o primeiro dia da semana passou a representar a marca de autoridade de Satanás. Enquanto o sábado é sinônimo de obediência, o primeiro dia da semana passou a ser a marca do pecado, porque foi neste dia em que o pecado entrou neste mundo. E aí passou a representar a abominação desoladora. Vamos continuar aqui. O doutor Edward Hiscox, atual do Manual Batista, admitiu: havia e há um mandamento que manda santificar o sábado, mas esse sábado não era o domingo. O sábado foi transferido do sétimo dia para o primeiro dia da semana. Desejoso de informação sobre esse assunto que estudei por muitos anos, pergunto: onde é possível encontrar-se o registro de uma tal mudança? Não no Novo Testamento. Absolutamente não, não existe. Nenhum de nós vai encontrar tal mudança. Eu estou ofertando para qualquer pessoa hoje R$10.000 se você encontrar a mudança do sábado para o domingo no Novo Testamento. Não existe tal mudança na palavra de Deus, porque Deus não muda, Deus permanece o mesmo. Ele diz: não existe prova escriturística da mudança. Sei ter entrado o domingo em uso na primitiva história cristã. Que pena, porém, que ele nos vinha assinalado com a marca do paganismo
e batizado com o nome do Deus Sol. Em seguida, adotado e sancionado pela apostasia papal e legado ao protestantismo como uma doação sagrada. Olha aí, está escrito em Edward T. Hiscox, citado no livro Estudos Bíblicos, página 313 e 314. Olha o que diz mais. A guarda do domingo une as filhas à mãe das prostituições e representa culto ao papado. E não se esqueça, meus amigos, que o atual sistema organizacional adventista de hoje podre já está introduzindo esta abominação desoladora por meio da falsa liberdade religiosa. Nunca se esqueçam disso. Veja mais, ao rejeitarem os homens, a instituição que Deus declarou ser o sinal de sua autoridade e honrarem em seu lugar a que Roma escolheu como sinal de sua supremacia, aceitarão de fato o sinal de fidelidade para com Roma e receberão a marca da besta. Aqueles que negarem a autoridade do verdadeiro dia do Senhor, o sábado, e tirar ele do lugar e aceitar um outro dia, a abominação da desolação, que é o falso dia de adoração, o primeiro dia da semana, receberão a marca da besta. Nunca se esqueçam disso, meus amigos. E aqui diz mais, quando os egípcios estavam adorando o sol, Moisés estava guardando o sábado bíblico. Quando os babilônios estavam adorando o sol, Daniel estava guardando o sábado bíblico. Quando os romanos estavam adorando o sol, Paulo estava guardando o sábado bíblico. E hoje, meus irmãos, quando o mundo todo está confuso sobre este assunto e tem aceitado a filosofia pagã da antiga Babilônia e da Roma moderna, o povo de Deus, os 144 mil selados com o selo do Deus vivo, eles vão continuar guardando o sábado bíblico. Isso está escrito aí em Mark Phelan, Predictions for a New Millennium, página 360, 361. E aí diz mais, o papado que os protestantes hoje se acham tão prontos para honrar é o mesmo que governou o mundo nos dias da Reforma. Está aí para você, esta citação é um tapa na cara, é um tapa na cara para estes adventistas que estão dizendo, como Ganone Diop, dizendo que Roma mudou. E aí? Como é que fica Ganone Diop, esta citação? Me responda aí, meu irmão. Roma mudou ou não? Sim ou não? De acordo com a serva do Senhor, Roma não mudou, meu amado. Roma não mudou. Ela diz, nos dias da Reforma, quando os homens de Deus se levantaram com perigo de vida, a fim de denunciar sua iniquidade, o papado é exatamente o que a profecia declarou que haveria de ser. A apostasia dos últimos tempos. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 e 4. Sob a aparência variável do camaleão, oculta o invariável veneno da serpente. Ele não muda. Deverá esta potência, cujo registro se acha escrito com o sangue dos santos, ser hoje reconhecida como parte da Igreja de Cristo? Porque é isto que vocês estão fazendo. O atual sistema eclesiástico adventista é isto que vocês estão fazendo. E vocês vão pagar muito caro. Serão os primeiros a receberem o golpe da ira de Deus. E veja mais, no movimento Ora em Ação, nos Estados Unidos, a fim de conseguir para as instituições e usos da igreja o apoio do Estado, os protestantes estão a seguir as pegadas dos romanistas. Não se esqueçam, meus amigos. E o que dá maior significado a este movimento é o fato de que o principal objeto visado é a obrigatoriedade da observância do domingo. Poucos sabem os protestantes, as filhas, do que estão fazendo ao se proporem a aceitar o auxílio de Roma, a mãe na obra de exaltação do domingo, enquanto se aplicam quê? Enquanto se aplicam à realização do seu propósito, Roma está visando a restabelecer o seu poder para recuperar a supremacia perdida. E que nós sabemos que no tempo do fim, esta supremacia, meus irmãos, será de 42 meses literais, conforme Apocalipse capítulo 11, verso 2,
e Apocalipse capítulo 13, verso 5. E com isto, meus irmãos, nós aqui encerramos mais um estudo da Palavra de Deus aqui dentro do canal Revelaxion, meus amados. Se você me acompanhou até aqui, que Deus possa te abençoar muito. Se este conteúdo foi relevante na tua vida, deixa aquele joinha para fortalecer o canal Revelaxion e não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus conhecidos, amigos e familiares para que mais pessoas tenham acesso ao poder da Palavra de Deus. E se ficou qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que nós estaremos respondendo a cada um na medida do possível. Deixa também o seu pedido de oração, para que nós possamos estar orando uns pelos outros. Vamos fechar agora os olhos e citar a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito sejam com cada um de nós e que todos possam dizer 3 vezes: Amém, amém e amém. Louvado seja o Deus do céu e até o próximo vídeo aqui dentro do canal Revelaxion.